Desafio. Experiência. Resultado. Neste vídeo vamos conhecer um trabalho de referência mundial. Uma empresa que transforma seus desafios em experiência e resultados. Segunda pista da Rodovia dos Imigrantes. Uma referência para a engenharia mundial. Voltar a transpor a Serra do Mar, quase 30 anos após a construção da primeira pista da Rodovia dos Imigrantes, tornou-se um desafio ainda maior para técnicos e engenheiros. Se por um lado, as condições tecnológicas evoluíram, por outro, aumentaram também as exigências. A preservação ambiental deixou de ser apenas mais um aspecto, para tornar-se talvez o mais importante deles. Praticamente todo o trajeto da rodovia a ser construída está inserida no Parque Estadual da Serra do Mar e na Reserva da Biosfera da Mata Atlântica, estabelecida pela Unesco. Optou-se então por um projeto repleto de novas tecnologias construtivas para que a interferência no meio ambiente fosse mínima. A solução adotada para vencer este verdadeiro desafio ecológico foi utilizar túneis e viadutos de maior extensão. Um projeto ousado, uma mudança de ótica na engenharia brasileira. A pista descendente da Rodovia dos Imigrantes, uma das maiores obras de engenharia rodoviária hoje em construção na América Latina, está sendo executada pelo consórcio Imigrantes, que é constituído pelas empresas, a brasileira CR Almeida e a italiana Impregilo. Em 50 anos de atuação, a CR Almeida especializou-se em construção pesada, tornando-se uma das mais avançadas construtoras do país. Sua parceira neste empreendimento, a Impregilo, é a maior construtora italiana e uma das mais importantes do mundo. Assim como a CR Almeida, a Impregilo é especializada em obras de grande porte. Infraestrutura e meio ambiente. A realização de uma obra desse porte em meio a um parque estadual como o da Mata Atlântica exigiu dos responsáveis pelo projeto soluções inovadoras também para a infraestrutura. Para evitar novos desmatamentos, nós usamos para a instalação do nosso canteiro de obras e estrada de serviços as mesmas áreas degradadas quando da construção da primeira pista, isto há 30 anos atrás. A instalação dos outros 3 canteiros de obras seguiu o mesmo princípio de interferir minimamente no meio ambiente, tendo em vista que na Mata Atlântica há mais espécies animais e vegetais que em toda a Europa. Para proteger as nascentes e rios, foram instaladas 4 estações de tratamento de água próximas aos túneis, com capacidade de processamento de 700 mil litros por hora. Assim, os mais de 8 quilômetros de túneis puderam ser escavados sem que a qualidade da água da região sofresse qualquer alteração.
A lavagem das betoneiras é feita com água represada em circuito fechado. Após a limpeza, a água segue para tratamento sem nenhum contato com o meio ambiente. Túneis. Foram construídos 3 túneis com extensão total de 8.230 metros. Entre eles, o maior túnel rodoviário do Brasil, com 3.146 metros. Próximo aos emboques, os túneis foram escavados em solo. Foram utilizadas para a escavação dos túneis em solo escavadeiras tipo Liebherr 924, acopladas com martelos hidráulicos de grande porte. O material escavado era removido com o auxílio de carregadeiras sobre pneus tipo CAT 962 e caminhões trucados com caçamba tipo minério para até 12 metros cúbicos. A cada avanço do túnel, eram instaladas cambotas metálicas treliçadas e aplicava-se uma camada de concreto projetado de espessura de 30 centímetros. O concreto projetado ao longo dos túneis foi aplicado por robô, que se constitui de uma bomba de projetado com capacidade para até 12 metros cúbicos hora, instalada sobre caminhão, com lançamento através de braço manipulador, operado por controle remoto. O concreto projetado que aplicamos nessa obra foi o via úmida, que ele garante uma homogeneidade melhor da mistura e também permite um controle de qualidade mais rigoroso. Ele é produzido em central de concreto, foi produzido nessa obra em central de concreto, transportado por caminhões betoneiros e lançado por robô. Ele praticamente independe dos erros tão frequentes da frente de serviço. Para permitir escavar em materiais de baixa consistência, a escavação era sistematicamente protegida por leques de enfilagens armadas com tubos de aço na região da coroa e malhas de tubos de fibra de vidro na frente da escavação. Logo junto à frente de avanço, a estabilidade da meia seção era garantida pelo alargamento da base de apoio das cambotas e pelo agulhamento da fundação através da inserção de um conjunto de estacas armadas 20 centímetros de diâmetro. Nos locais mais críticos, com geologia complexa, foram instalados adicionalmente tirantes radiais à seção. O túnel em solo foi escavado com avanços entre 80 centímetros e 1,20 m e em lances sucessivos de tratamento de 10 metros, repetindo-se este procedimento até se atingir a rocha. Os rebaixos da seção do túnel foram iniciados conjuntamente com os trabalhos de avanço da calota. Ao se escavar, eram instaladas cambotas metálicas e se aplicava uma camada de concreto projetado. O primeiro rebaixo foi iniciado pelas laterais do túnel, deixando-se sempre uma rampa de acesso à frente de trabalho. Esta rampa era rotineiramente removida, aproveitando-se para isso o tempo gasto para o tratamento da calota e frente. Em conjunto, mas ainda recuada, uma outra frente de trabalho iniciava a segunda etapa da escavação do rebaixo, com instalação de cambotas metálicas e complemento de concreto projetado do revestimento. Nesta etapa, a cada 10 metros de avanço, era construída uma viga de apoio e a vala reaterrada. Ao final do trecho em solo, e após a conclusão do primeiro e segundo rebaixos, a escavação da frente foi paralisada e foi dado início ao fechamento do arco invertido. O arco invertido definitivo dos túneis em solo, conhecido pelas siglas A e D, foi escavado em sentido inverso à escavação inicial e em lances de 10 metros de avanço. O A e D
foi construído em concreto moldado de 50 centímetros de espessura. Sobre o A e D, foi lançada uma camada de reaterro para permitir o acesso à frente e o tráfego de equipamentos. Com o avanço em solo concluído, deu-se início ao avanço em rocha. Para a escavação dos túneis em rocha, nós utilizamos 4 jumbos. Esses aparelhos são equipamentos de perfuração autopropelidos e cada jumbo possui 3 perfuratrizes hidráulicas rotopercutivas. Os jumbos de última geração, além de permitirem perfurar seções de 10 metros de altura por 15 metros de largura, são dotados de um sistema computadorizado que possibilita executar de forma precisa os furos de carregamento. Em seu computador de bordo, são inseridas informações de todo o traçado do túnel, do plano de fogo e do posicionamento do laser. Com estes dados, é possível navegar o jumbo apenas com o auxílio de um feixe de raio laser, sem a necessidade de marcação topográfica da frente. Posicionado na frente da rocha, o jumbo, de forma automatizada, projeta em seu painel uma imagem virtual da seção a ser perfurada. É com base nessa imagem que os operadores se baseiam para executar os furos, mantendo a posição, a profundidade e o paralelismo exigido para um bom desempenho do desmonte a fogo. O processo se repete a cada avanço de escavação e todos os dados são armazenados no computador do jumbo, o que permite um acompanhamento detalhado das ações dos operadores e da própria qualidade final da perfuração. Os equipamentos registram também as velocidades de perfuração de cada um dos furos, o que permitiu aos técnicos estimar a qualidade da rocha que estava sendo escavada. Em se tratando de túneis profundos que se desenvolvem dentro de um parque estadual, a execução de sondagens na parte central do túnel para verificação da rocha torna-se praticamente impossível. Desta forma, o controle por meio do monitoramento das perfurações, em conjunto com os mapeamentos de campo, permitiu aos técnicos otimizar os procedimentos, tornando a escavação dos túneis mais segura. Desde o início, se prevê a escavação dos túneis em rocha em uma única etapa, em seção plena de avanço. Entretanto, em função da baixa qualidade da rocha encontrada ao longo do traçado, optou-se em parcializar a seção entre calota e rebaixo. Concluídas as etapas de perfuração e carregamento de explosivos, o pessoal é retirado e é iniciada a detonação. Após a explosão, ventiladores de 300 HP com 2,20 metros de diâmetro são acionados, permitindo o acesso à frente de escavação entre 15 e 30 minutos após a detonação. Em seguida, é realizada a limpeza com carregadeiras e caminhões, removendo todo o resíduo proveniente da detonação. Logo após a limpeza, os blocos de rocha soltos que permanecem fixados às paredes do túnel são removidos através do bate-choco, utilizando-se um martelo hidráulico acoplado à escavadeira. A superfície recém-escavada é posteriormente lavada e, em seguida, recebe o tratamento com a instalação de uma malha de tirantes de aço fixados com resina e uma camada de concreto projetado adicionado com fibras metálicas. E assim, o ciclo se repete a cada avanço,
até que as frentes de ambos os lados se encontrem. Após a conclusão da escavação, o túnel recebe um revestimento de concreto moldado de 35 centímetros de espessura ao longo de toda a superfície escavada. Para isso, são utilizadas formas metálicas constituídas de 2 cascas e um carro de distribuição de concreto especialmente desenvolvido para este fim, que permite a montagem, desforma, transporte e concretagem das cascas. Em seguida, todo o sistema de drenagem é instalado, seguido das camadas de pavimentação, com enchimento, brita graduada, concreto rolado e, finalmente, as camadas de concreto do pavimento rígido. O projeto dos túneis da pista descendente da Imigrantes foi concebido de forma a garantir segurança ao usuário e minimizar os efeitos sobre o meio ambiente. Exemplo disso é o sistema de drenagem em circuito fechado, que permite captar todo o líquido derramado dentro do túnel e encaminhar estes líquidos para caixas coletoras estanques na saída dos túneis. O sistema de operação se encarregará de coletar estes líquidos nas caixas sem lançamento no meio ambiente. Após os túneis revestidos e pavimentados, a obra está pronta para receber as instalações de equipamentos para a operação dos túneis. Viadutos. 9 viadutos compõem a segunda pista da Rodovia dos Imigrantes, num total de 4.275 metros. 3 metodologias foram utilizadas na execução dos viadutos: vigas lançadas, balanços sucessivos e os viadutos empurrados. O método das vigas lançadas, forma tradicional de construir viadutos, foi utilizado para os viadutos 5/6 e 9, além de trecho dos viadutos 4, 7 e 8. Outra metodologia usada na construção dos viadutos foi a dos balanços sucessivos, que prevê a construção dos tabuleiros em segmentos em balanços, ancorados àquele anteriormente executado através de treliças metálicas. Os avanços se dão simultaneamente de um lado e de outro de cada pilar, permitindo manter o equilíbrio da estrutura. O ciclo de execução se inicia com o posicionamento das treliças e a montagem da armação de uma aduela em ambos os lados. Essas aduelas são em seguida concretadas. Com o ganho de resistência do concreto, executa-se a proteção das aduelas, através de cabos localizados na laje superior das mesmas, o que permite a estrutura resistir aos esforços do balanço e o deslocamento das treliças para a execução de um novo par de aduelas. Com o crescimento do balanço, a estrutura tende naturalmente a se deformar, aumentando a flecha na ponta do balanço a cada avanço. Por isso, o projeto prevê a execução das mesmas com contraflechas, ou seja, com cotas superiores às previstas pelo grade da pista, de modo a permitir que a estrutura atinja o grade mesmo sofrendo as deformações impostas pelo balanço. Em todas as fases de execução, incluindo as concretagens, proteções e movimentações das treliças, as cotas da estrutura são controladas topograficamente e analisadas para eventuais correções de contraflechas. Com isso, foram obtidos excelentes resultados na execução dos balanços e, principalmente, no encontro de balanços de pilares adjacentes, quando não houve fechamento executado com diferença entre balanços maior que 3 centímetros. A técnica dos balanços sucessivos, utilizada nos viadutos 1, 2, 3, 4 e 7, possibilitou o aumento dos vãos
de 45 metros previstos no projeto original para 90 metros, reduzindo drasticamente a quantidade de fundações e, consequentemente, a interferência no meio ambiente. Além disso, a altura dos pilares chegou a 70 metros no viaduto 7. Por fim, o método dos viadutos empurrados foi o escolhido para a construção dos viadutos 8 e 10, localizados na região da Baixada, porque permitiu a transposição da rodovia Padre Manuel da Nóbrega e da ferrovia sem a necessidade de escoramentos provisórios e sem interromper o tráfego. Além disso, o método introduziu inovações tecnológicas pela possibilidade de execução dos 2 viadutos no sentido descendente e em curva, no caso do viaduto 10. A técnica consiste em executar o viaduto por módulos de 25 metros em um pátio fixo, localizado junto ao primeiro encontro do viaduto, e deslizar esses módulos sobre os pilares. Primeiramente, realiza-se a concretagem da lagem de fundo do módulo. A seguir, a forma interna é inserida no módulo e as paredes e laje superior são concretadas. Neste momento, realiza-se a proteção do módulo e a forma externa é aberta, permitindo o deslocamento da estrutura em 25 metros. Após o empurre, a forma externa é retornada à posição de concretagem e toda a operação é repetida no módulo seguinte. Note-se que, com o avanço da estrutura, o bico metálico, posicionado à frente do viaduto, se apoia sobre os pilares e vence os balanços entre os mesmos. Com a repetição dos passos a cada módulo, o viaduto vai sendo completado até atingir o seu comprimento total. O deslocamento da estrutura é realizado por um aparelho de empurre, formado por pistões hidráulicos. 2 pinos metálicos realizam a ligação entre o aparelho e a estrutura, através de aberturas na laje de fundo. As mesmas aberturas servem para o posicionamento de pinos de segurança localizados no encontro inicial do viaduto. O deslocamento ocorre então após a retirada dos pinos de travamento do encontro, com o fechamento dos pistões em um movimento de 2,5 metros. A estrutura volta a ser travada por pinos no encontro e as camisas e guias do aparelho se deslocam para frente, permitindo a abertura dos pistões. Com a nova liberação dos pinos de segurança, os pistões se fecham novamente, completando um movimento total de 5 metros. Ao final desse movimento, a estrutura volta a ser travada e os pinos de ligação são retirados, permitindo o retorno do aparelho para a posição original. Portanto, para realizar o deslocamento de cada módulo de 25 metros, é necessário que a operação seja repetida 5 vezes. Terrapleno. A terraplenagem se estendeu por 7.439 metros, com um volume escavado de 506 mil metros cúbicos. Pavimento. O pavimento rígido de concreto foi a opção escolhida para as 3 diferentes situações de execução: terrapleno, túneis e viadutos. Nos trechos em terrapleno e túneis, a pavimentação é feita em uma camada de 22 centímetros. Já no caso dos viadutos, uma camada de 10 centímetros. Para a execução do pavimento, foi utilizada a máquina do tipo treliçada Bidwell CMI 5000. A versatilidade foi um fator decisivo na escolha do modelo, já que a pista apresenta situações diversas.
A decisão de executar o pavimento em seção única torna a opção por uma máquina do tipo forma deslizante inviável. A máquina escolhida nesse caso dessa obra foi uma bidwell treliçada, que é um pouco diferente das normais, das convencionais usadas em outras obras, devido à facilidade com que é trasladada a outros pontos da obra e ao tipo de acabamento com menos tempo. Ela consegue um bom acabamento em tempos menores que as outras. A vantagem dela é que não precisa de trilhos para se trasladar, ela corre sobre rodas côncavas ou lisas segundo a necessidade. As rodas são de um material elástico e o que controla a qualidade do produto, do pavimento, é o sistema de sensores eletrohidráulicos que permitem um nivelamento totalmente automático da máquina. O espalhamento do material é executado com parafuso tipo rosca sem fim e a vibração é feita por meio de vibradores hidráulicos. A ação dos dois rodovipe é fundamental, comprimindo, vibrando e trazendo a argamassa para a superfície. Os dois rolos lisos possibilitam um acabamento melhor da superfície. O acabamento fino é executado com duas desempenadeiras e uma alisadora, montadas no final da máquina. Já o acabamento lateral é executado manualmente por pedreiros devidamente treinados. Se alguma imperfeição é notada na superfície, o acerto é feito com um rodo metálico especialmente adaptado para se deslocar transversalmente. Para a operação de cura, uma ponte acompanha a estrutura com os bicos distribuidores da cura química. O corte da junta é executado com máquina de disco compatível e o corte é feito após determinações de laboratório e pelo acompanhamento de campo, uma vez que depende das características do concreto, da temperatura ambiente e da máquina de corte. A selagem das juntas é feita com selante tipo silicone autonivelante a frio, com corpo de apoio de poliestileno, aplicados com bomba de extrusão. A qualidade do pavimento é verificada através do controle tecnológico do concreto e do índice de conforto do usuário, que é feito com a utilização de perfilógrafo nos túneis e terraplenos e do Merlin régua nos viadutos. Eventuais bumps são fresados com máquina específica para a execução de tais trabalhos. Após o fresamento, o índice de conforto do usuário é verificado novamente, até que todas as imperfeições tenham sido corrigidas. Resultados: a segunda pista da Rodovia dos Imigrantes elevará em 70% a capacidade do complexo Anchieta Imigrantes, elevando o tráfego de 8.500 para 14.000 veículos por hora. Aproximadamente 300 milhões de dólares foram investidos no empreendimento. No pico da obra, somente na construção civil, 2.900 trabalhadores foram empregados diretamente na construção da pista. Os esforços de preservação ambiental deram resultado. O desmatamento atingiu 40 hectares, uma área que representa 2,5% daquela desmatada para a construção da primeira pista. Para cada árvore suprimida, outras 10 serão replantadas. Segunda pista da Rodovia dos Imigrantes. Um compromisso da CR Almeida e da Impregilo. Mais um desafio vencido. Mais benefícios para a população e para a economia do país.